Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a mais este programa especial com o nosso amigo Paulo Gustavo Tavares. Bem-vindo, Paulo, é um prazer mais uma vez. Sou grato por mais esse convite, Silvio. Obrigado pela presença. O Paulo Gustavo, você sabe, é naturólogo, formado aqui pela nossa Unisul e reside hoje em Taubaté, onde também tem consultório, atende com a medicina ayurvédica, se formou lá no país onde nasceu o Ayurveda, né? Na Índia? A minha formação mesmo foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil mesmo? Mas aí a formação ela tem uma supervisão de uma escola indiana. Isto. E viaja o Brasil inteiro fazendo palestras, ministrando cursos, e é por isso que veio a Florianópolis, dessa vez para ministrar um curso sobre múltiplas inteligências. Aliás, o Paulo é multifacetado, né? Tem muitos talentos, já desenvolveu diversas inteligências e um desses cursos é o de múltiplas inteligências. Para você que é aqui da região da Grande Florianópolis, o contato do Paulo aqui é a nossa amiga Sinamara, sinamara@hotmail.com, para você entrar em contato com a agenda e os cursos que ele ministra. O Paulo também agora está com um projeto no Instagram, né, de pequenos vídeos com reflexões filosóficas em prol do desenvolvimento humano. Esse é o mote. O Instagram é só se registrar aí e já está recebendo os seus vídeos, né? O Instagram é um dos canais que nós temos hoje de comunicação e de proposta de reflexão, como falamos para você. E para uma pessoa que tem interesse em conhecer um pouco mais desses vídeos e tal, basta, tendo uma conta no Instagram, fazer a busca por Paulo Gustavo Tavares e solicitar, subscrever, adicionar. Cada vídeo novo que tiver, você vai ficar sabendo. Você pode também ouvir o que o Paulo tem a dizer através da Rádio Atlan.com, Rádio Atlan com N.com. Ali você tem programas às quartas-feiras, 19 horas, às quintas-feiras, às 20 horas e também nos domingos, 19 horas. Na quarta-feira, um programa sobre saúde. Na quinta, 20 horas, no mundo do ser, com conteúdos mentais, expansão da consciência, espiritualidade e yoga. E no domingo, o Painéis da Revelação Cósmica, às 19 horas, sobre o contexto cósmico da existência humana, da vida e tudo mais. Porque esse é o lado bom de ter você aqui, né, Paulo? Porque o que nos contam da história da humanidade, da origem da vida, é uma tremenda falácia, né? Quem quer ouvir coisas mais interessantes e verdadeiras pode ouvir através da radioatlan.com. É verdade que a gente vive assim, eu estou exagerando? Não é verdade que a gente vive uma grande ilusão de como teria surgido a vida, o que é o ser humano? A gente não está sendo iludido, não, pela informação que tem aí hoje, Paulo? Creio que sim, Silvio. Creio que sim. Mas a humanidade ainda é um bebê em desenvolvimento. A mente humana ela está ainda em formação e, como qualquer consciência em formação, o acesso à verdade ela ainda é muito restrito. E nem falo por conta da ação voluntária de esconder-se a verdade. Eu me refiro à dificuldade que nós temos de perceber o que é real das coisas. A história, como ela envolve muita pesquisa, é constante busca, é constante investigação, ela sempre vem sendo renovada. Então, algo que tomávamos como verdadeiro num determinado momento, num segundo momento você precisa jogar fora aquela teoria para assumir uma nova, porque novas descobertas foram feitas, então não tem como negar aquilo. Hoje, a humanidade já tem muitas descobertas novas, por exemplo, quanto à história da vida, da Terra e do Universo, mas não dá, há uma resistência acadêmicas hoje em dia, porque no que está fundado muitas instituições é nesses conhecimentos antigos. Por exemplo, esse ano mesmo, a história da espécie Homo sapiens, que é a nossa história humana, teve que ser recuada pelo menos 100 mil anos.
Ah, é? Descobriram coisas... Porque nós tínhamos a noção de que o ser humano, a espécie Homo sapiens, tinha mais ou menos 200 mil anos, e recentemente agora, estudos arqueológicos descobriram fósseis de Homo sapiens com 300 mil anos. Isso faz já uma grande diferença no estudo da nossa história. 300 mil anos? Pô, e a história que a gente ouve falar tem 8 mil anos, 10 mil anos, 300 mil anos. 300 mil anos, a primeira configuração Homo sapiens. Antes disso, nós tínhamos outros tipos de Homo, né? Homo neanderthalensis, Homo erectus, entre outros. Mas os Homo sapiens, que são aqueles que já é uma espécie que já começou a desenvolver uma inteligência mais refinada, 300 mil anos hoje, mas tudo pode mudar. Ainda isso pode ser recuado, aí depende do avanço dos estudos, da arqueologia, por exemplo. Então, você, telespectador, internauta, cidadão, duvide do que lhe contam, né? Duvide. Faça suas pesquisas em fontes alternativas de informação e tire suas próprias conclusões. Aliás, uma boa fonte de pesquisa é o instalma.org, né? Isso. Que é um instituto que você, junto com o Jean Vauelan, mantém. Ali tem muita informação dessa natureza, né? Não da história, mas temos muita informação sobre assuntos que interessam ao progresso da nossa espécie. Especialmente no campo do desenvolvimento da alma, a expansão da consciência, a administração das emoções, da mente, o yoga e coisas correlacionadas, meditação, pranayama. Esses temas de uma filosofia milenar oriental, mas associado também aos conhecimentos modernos, científicos da atualidade, tanto da psicologia, quanto da física quântica, quanto da biologia, quanto das neurociências e por aí vai. Aliás, o tema que a gente se propôs a abordar hoje é justamente um tipo de yoga, que é uma ferramenta antiquíssima para o desenvolvimento da consciência e, no entanto, pouco conhecida ainda, né? Isso está sendo resgatado agora. O que está acontecendo com o yoga? É a hora de trazer esses conhecimentos ou eles estavam sendo forçosamente ocultados? Por que o yoga está aparecendo nesse momento, Paulo, na sua opinião? Olha, Silvio, isso que nós chamamos de yoga é um grande conjunto de informações, um grande conjunto de conhecimentos que vão ao encontro da necessidade humana dele alcançar o que poderíamos chamar aqui em um bom português de libertação. Libertação. Ou liberação espiritual, que significa o quê? É você, segundo a tradição védica, oriental, indiana, nós somos, entre aspas, vítimas de uma descensão espiritual em que as consciências espirituais ficam ciclicamente presas ao que budistas e hindus chamam de samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, ou um ciclo de sofrimentos, posto que se entende desde o princípio dessas tradições que a existência nesse mundo é uma existência de sofrimentos, de dificuldades. Porém, existem outras realidades mais divinas, mais amplas, mais profundas, que transcendem essa realidade universal, material na qual nós vivemos. A libertação, segundo os conceitos yogis, é essa ideia de você superar o ciclo de nascimentos e mortes e, portanto, não mais sofrer as consequências dessa descensão espiritual. E isso é feito através de uma ascensão espiritual. Essa ascensão espiritual, ela teria várias vias para acontecer. Dentre elas, as vias apontadas pelas muitas linhas do yoga. Dentre elas, aquela que nós vamos conversar hoje, mais diretamente, que é o Jnana Yoga. Jnana. Eu vou pedir para o Fernando escrever aqui na tela, que é com J, Jnana Yoga. Isso. Escreve-se J-N-A-N-A. E pronuncia-se Jnana. Quase com um NH. No português. É um sistema muito antigo de yoga esse? É antiquíssimo, assim como os vários métodos que o yoga tem. É multimilenar. Você tinha comentado que o porquê, fez uma pergunta inclusive, do porquê que hoje o yoga está sendo mais conhecido.
Buscando o passado do yoga, nós podemos ver que durante milhares de anos atrás, um grande corpo de conhecimento do yoga veio sendo desenvolvido, veio sendo formulado, seja com base na tradição, seja daquilo que foi revelado aos humanos, seja daquilo que grandes yogis vieram descobrir da experimentação própria dos métodos que haviam sido revelados. E nessas experimentações vão surgindo naturalmente variações de compreensão, em que alguém mais afeito a uma determinada área filosófica lida melhor com um método que fale mais filosoficamente do que outros que lidam melhor com um contexto que trabalha mais a energia do corpo, técnicas de controle mental e assim por diante. Teria sido revelado por quem? Shiva. Shiva, que é uma da tríade hindu. Isso, é um dos 3 seres da Trimurti. Da Trimurti hindu. Revelou para o desenvolvimento humano isso? O conhecimento mais comum do yoga diz que sim. Porque nós somos tendentes a entender que tudo que foi feito no passado foi feito para os humanos. Mas houve um tempo, e quem gosta de mitologia vai entender o que eu estou dizendo, mas houve um tempo em que não só os humanos viviam na Terra. Tanto é que se você pegar épicos hindus, tais como o Ramayana ou o Bhagavad Gita, que é uma parte do Mahabharata, tem outros épicos também muito interessantes, mas se você pega só esses 2, você já vai ter uma boa noção de que ao tempo do Avatar Rama, do Avatar Krishna e outros que são apontados nos livros chamados de Puranas, você vê que não existiam só seres humanos naquele tempo. Existiam inclusive animais que falavam, animais que praticavam yoga. Animais? Animais. O próprio grande amigo e devoto de Rama, chamado Hanuman, era um macaco. Só que falava, que pensava, tinha sentimentos religiosos, espirituais, devocionais. Fé, né? Ele disse que ele tinha uma grande... Tinha poderes mentais muito impressionantes. E diz que o Hanuman ainda anda por aí, né? Tem gente que ainda gosta do Hanuman, invoca ele de vez em quando. Vai do que a pessoa crê, né? Aquilo que a alma imagina, assim é. Alguém já falou, né? Mas isso tudo ficou relegado à mitologia, infelizmente. Hoje é coisa de mitologia, mas naquela época existiram, né? Sobrou a mitologia. Pode ser que realmente tenha existido outras espécies pensantes na Terra, só que daí, para a gente entender isso, a gente teria que fazer toda uma revisão da história da evolução humana aqui na Terra. Recontar, né? Recontar a história. Mas de qualquer forma, está aí uma ferramenta, o yoga, Jnana Yoga. Como é que funciona ela? Você ministra cursos, inclusive, de Jnana Yoga? Sim. Os cursos que ministro, eles envolvem, quando são cursos na área do yoga, eles envolvem os métodos e os conhecimentos propostos pelo Jnana Yoga. Mas não só. Envolve outros métodos e conhecimentos de outras linhagens do yoga também, dos quais nós podemos nos valer para criar aquilo que nós objetivamos, que é o nosso estado de pacificação mental, emocional, nosso estado de autodescobrimento, perceber o que é que está por trás das aparências do nosso ser, o que é que de fato somos para além das aparências, técnicas de domínio da nossa energia, do prana, técnicas de autoconhecimento além do autodescobrimento. São técnicas diversas e conhecimentos diversos que vão ao encontro das necessidades mais profundas de cada ser humano, que é a sua evolução como um todo. Seja a evolução no sentido dele reconhecer o que está por trás dos seus pensamentos, sentimentos e forma, seja a evolução no sentido de agregação de novos conhecimentos e de novas experiências para enriquecer a sua bagagem espiritual. Uau! E quanto tempo demora um curso para chegar a essa bagagem toda? O Jnana Yoga é um dia só? É uma semana? É para a vida toda? Sendo sincero com você, demora o curso de uma vida. Ou de muitas. Quer dizer, é um aprimoramento constante. Não há limites ao progresso do ser humano. Uau! Não há limites? Não há limites ao progresso. O ser humano, ele pode
ir até onde ele acredita. Qual é o nosso problema? Nós acreditamos que não podemos ir muito longe, portanto a gente não vai. Então isso que eu acabei de falar, que do jeito que a alma imagina, assim procede. Nossas crenças, elas colocam barreiras e muros na nossa caminhada. Se eu acredito que eu sou um pecador, porque eu falhei para com Deus, eu me sinto culpado por algo de errado que fiz, a minha possibilidade de desenvolvimento vai até onde esbarrar nesse ponto. A hora em que eu me sinto um pecador, um culpado, eu me sinto um não merecedor da minha felicidade ou da minha realização pessoal. Não seria justo, inconscientemente falando, um ego afetado, né? Pelo sentimento de culpa. Então, essa crença pessoal, que é uma pseudo-verdade, ou seja, uma falsa verdade, ela impõe o ponto até onde eu posso ir. Dali eu não passo porque eu não me sinto merecedor daquilo. As crenças, elas definem o que eu posso ser. Numa pessoa em que não há crenças limitantes, ela vai e chega até onde ninguém chegou. Você já teve crenças limitantes, Paulo? Já. Já teve? E como é que você conseguiu detectá-las e superá-las? Com Jnana Yoga? Por exemplo. Por exemplo, também. Filosofia. Filosofia? Filosofia é aquilo que liberta a mente. A filosofia, pela própria definição mais comum que conhecemos, é a busca pela verdade. Ou é a associação com a sabedoria. Né? Filosofia. Essa sabedoria que nós podemos chamar de Sofia é uma sabedoria profunda, é uma sabedoria gnóstica. Gnose significa esse conhecimento transcendente também, do grego. E philos é essa relação, esse parentesco, essa amizade amorosa com a sabedoria. A filosofia se chama assim porque é uma busca constante dessa realidade que transcende o que os nossos sentidos podem perceber no momento. Isso se linka com o conceito de Jnana Yoga, que se escreve Jnana, né? Há estudiosos que apontam que, inclusive, a raiz do termo gnosis é Jnana. Então, é o mesmo tipo de abordagem, é o mesmo tipo de busca, que é uma busca sempre transcendente. Transcendente ao quê? A essa horizontalidade do conhecimento que nós temos sobre nós e sobre o mundo. O que é que o Jnana Yoga aponta como um conhecimento prévio? Que para além dessa realidade existe uma realidade subjacente, divina por natureza, sagrada, digamos assim, que é a realidade com a qual as nossas almas se relacionam, na qual nossas almas interagem, com a qual nossas almas interagem, na qual elas vivem, digamos assim. O Jnana Yoga nos propõe esse discernimento de uma compreensão mais profunda sobre aquilo que sou. Só que não aquilo que sou do que reconheço no espelho quando me olho. Através dos sentidos que você acabou de citar, a gente se reconhece através dos sentidos, Paulo? Isso, através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato, eu interajo e reconheço o mundo. Interajo com o mundo e o reconheço. Mas, e ao mesmo tempo me reconheço. Mas de forma limitada? Sim. Forma limitada. Contato, olfato, audição, gustação, tudo, e mesmo assim a gente tem uma visão limitada da gente? Sim. Veja só, o que os cientistas perceberam já há vários anos? A realidade, e eu estou falando dessa realidade aqui. Física. Física. E as forças que envolvem essa realidade física. Inclusive as forças invisíveis, que existem, porque sabemos que existem, mas elas não são tangíveis. Mas podemos reconhecer os efeitos, por exemplo, a gravidade. A gravidade é uma força que faz parte dessa realidade, você não toca a gravidade, mas sente os efeitos dela. As forças eletromagnéticas, tudo isso são forças que estão na natureza, fazem parte dessa realidade, mas nós não a reconhecemos. Veja só, os cientistas perceberam que a cada 1 segundo, 400 bilhões de bits de informação perpassam o nosso cérebro. 400 bilhões de informação por segundo. E a gente armazena quanto?
O nosso cérebro consegue decodificar 2.000 bits de informação. 400 bilhões para 2.000, 0,0005% a gente absorve. E diz que a realidade é aquele 0,005%. Isso é uma grande ilusão, portanto. Fora isso, existem outras tantas realidades que já estão sendo apontados, não por espiritualistas ou esotéricos, que também apontam outras realidades, mas por próprios cientistas que já reconhecem que para além dessa dimensão existe uma outra paralela, posto que já estão sentindo os efeitos gravitacionais de outras dimensões paralelas a esse universo em choque com o nosso. É? Explica de novo isso. Há percepções de uma outra dimensão, porque dá para sentir a gravidade, a influência gravitacional dessa outra realidade. Parece difícil para um ser humano que só usa os sentidos animais perceber, né? Sim. O que os métodos do yoga, seja de que linha for, nos propõem? Nos propõem fazermos uma investigação dessa realidade, não dessa que eu falei agora de um universo paralelo, mas de uma realidade interior do ser humano, onde se abre um campo muito mais vasto de percepções que transcendem aos nossos 5 sentidos, que são as janelas com as quais a nossa mente percebe o mundo. Só que não existem só 5 possibilidades de entender o mundo, de reconhecê-lo e de interagir com ele. Existem outras inúmeras possibilidades que transcendem, portanto, o nosso corpo, que só se utiliza das 5. E que não dá para ficar explicando assim, né? Cada pessoa tem que despertar em si a percepção, a capacidade de perceber isso, né? Isso. E todo mundo pode despertar essas potencialidades, Todos. O ser humano, como disse, não há limites para o ser humano. O limite é imposto por aquilo que ele acredita. Se eu sou alguém que acredito que o meu limite é esse, eu só vou até aqui. Só vou até aquilo que os meus sentidos podem perceber. Se não... O yoga, como alguns mestres de yoga costumam usar essa expressão, o yoga é um método científico. Por que científico? Porque ele se pressupõe a necessidade de uma investigação, de uma persistência num programa de busca por uma realidade que alguns já disseram que existe. Os grandes mestres de yoga apontam que, para além dessa realidade, existe uma realidade interior, sagrada, em que você, não seu corpo, mas você por dentro e aquilo que se chama normalmente de Deus, formam uma unidade. Tem uma partezinha lá dentro de mim que forma uma unidade com Deus. Isso. É um pedaço de Deus dentro de mim? Sim. Isso é uma boa notícia, uma ótima notícia. Dentro desses conhecimentos das tradições do Vedanta, que o Jnana Yoga está dentro disso, você, a sua realidade última é este eu sagrado, que é a mesma coisa que Deus ou consciência suprema, o absoluto. Mas como nós vivemos inundados por essa ilusão, pois que usamos um corpo para nos expressar no mundo, esse corpo e a identificação com esse corpo faz com que pensemos que somos só essa forma limitada, interagindo com esse mundo limitado, quando na realidade nós somos algo muito maior do que esse vaso físico, mas o conteúdo dessa vastidão de um eu mais profundo realmente não cabe nesse corpo, não cabe através de um cérebro. Seria a mesma coisa que tentarmos colocar a água do oceano num copo d'água. Cabe um pouco, mas não cabe todo o oceano. A hora em que eu deixo de me identificar com o copo e passo a me reconhecer como a água que está no copo, aí eu percebo que eu sou parte do oceano e não um alguém fora, separado, à parte disso tudo. Separado, à parte. Isso eu achei interessante. Cada um se acha indivíduo, é o meu que conta, é o meu ego, é o meu corpo. Você falou em se identificar com o corpo. Como assim se identificar com o corpo? Eu não sou o meu corpo, não, Paulo? Não. Silvio é o corpo. Paulo é esse corpo. Mas o que eu sou e o que você é de fato não é Silvio nem Paulo. Os nossos corpos são. O nome Paulo foi dado para esse corpo quando esse corpo nasceu.
E antes desse corpo nascer, a consciência que anima esse corpo chamava-se Paulo? Não. Foi uma opção que os pais de Paulo deram para esse corpo. A opção que os pais de Silvio fizeram para um nome para esse corpo era Silvio. E antes, a consciência que se imantou a esse novo corpo biológico em desenvolvimento chamava-se Silvio? Não. Essa consciência, ela transcende isso tudo. Que é a tal aquele pedacinho de Deus que está em cada um. Deus, ou seja lá que nome. Para simplificar, sim. Mas o assunto ele é mais complexo do que isso. É mais complexo. Porque existem outros níveis ainda, no que nós podemos chamar de alma, que ainda são intermediários entre um eu exterior, ou um ego, e este eu sagrado que chamamos de Deus aqui. Tem alguns níveis. Sim. Está simplificado, adaptado para o nosso pequeno bate-papo de meia hora. A gente pode ter uma noção... Já fechando, Paulo. De que o corpo é a parte perceptível nessa realidade, com a qual geralmente nos identificamos, por exemplo, ao nos olhar no espelho. Para além desse corpo, num nível mais profundo de nós próprios, existe o sagrado, um eu superior. Mas entre uma coisa e outra, entre esses dois extremos, digamos assim, existe uma espécie de personalidade da alma também, que é uma espécie de um ego espiritual, que intermedia essa comunicação entre o sagrado eu superior e o eu exterior, ou ego humano transitório. E esse ego da alma, ele é eterno também ou é perecível junto com o corpo? Ele não morre com o corpo, mas ele também não é eterno. É uma transição. Mais ou menos isso. Uma antessala para juntar. Mais ou menos isso. Por isso que eu digo, o assunto ele não é tão simples, não tão trivial. São milhares de anos se estudando esse assunto, que isso está só codificado com o termo Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, ou yoga da... Jnana é um termo para conhecimento com um C maiúsculo, para ficar mais bem compreendido. A busca por essa compreensão do que é que somos de fato e não daquilo que achamos que somos é a via que o Jnana Yoga usa para alcançar a libertação. Na hora em que eu me identifico com essa realidade, naturalmente eu fico preso a ela. Na hora em que eu me desidentifico com isso, ainda que eu ainda esteja no período de vida do corpo, eu já me torno livre, apesar do ego humano que eu preciso animar para existir no mundo. E me tornando livre, eu consigo reconhecer que o que de fato eu sou é algo muito mais profundo, além de fazer com que o ego humano viva em conformidade com esse eu mais profundo e crie algo bom, construtivo no mundo em prol da evolução do conjunto. Eu passo a ser alguém que não está mais condicionado pelas ilusões da realidade exterior e me torno alguém que, mesmo na hora que o corpo morre, eu me torno alguém que, teoricamente, não mais tem necessidades kármicas de existir enquanto uma forma humana. Voltar na roda de Sansara. Por exemplo. Nascer e morrer inúmeras vezes. Deu para entender? Né? Acho que ficou um monte de perguntas ainda, mas agora é com o Paulo. Você procura o Paulo através de Paulo Gustavo Tavares, @yahoo. Desculpa, o seu e-mail? Isto. Sim, Paulo Gustavo Tavares, @yahoo.com.br. Se for aqui na região da Grande Florianópolis, você pode conversar com a Sinamara, @hotmail.com, Sinamara com S. E o telefone da Sinamara é o 999-61-8644. Também ouça os ensinamentos do Paulo através da radioatlan.com, que ele tem diversos programas lá, na quarta, 19 horas, quinta, 20 horas e também aos domingos, 19 horas. No menu da rádio tem toda a programação, os horários extras de reapresentação dos programas e você vai, com certeza, continuar curtindo essa sabedoria toda que o Paulo traz para a gente. E junto com o Jean Val Elan, o Paulo tem produtos, tem ensinamentos no instalma.org, que é o Instituto Virtual de Estudos da Alma e da Mente. E esse curso de
Jnana Yoga, você ministra, é só convidar, você vai para a cidade. Sim. Precisa o quê? Um voluntário e um espaço para organizar o encontro, basicamente? Isso, precisam de pessoas que se juntem, se organizem, difundam esse curso, façam as divulgações e nós vamos para onde for, no Brasil, fora do Brasil, para onde for, para a gente partilhar algumas dessas ideias com as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais a respeito. Não só desse método, mas de uma série de métodos que essas tradições milenares oferecem como uma via de crescimento do ser individual e coletivo. Então você vive mais fora de Taubaté do que É comum. Semanalmente eu estou fora de Taubaté. A Camila não reclama disso, não? A Camila está, um abraço, né? Está acompanhando a gente aqui no estúdio. Ela que é lá de Taubaté também. E já um abraço para a Sandy também, que veio do Maranhão para acompanhar esse bate-papo aqui com o Paulo Gustavo Tavares. Querido, nosso tempo é mínimo, né, para poder falar de tanta coisa legal. Faltou dar algum fechamento sobre essa questão da Jnana Yoga, para a gente fechar o bate-papo? Sim, falando de uma forma simplificada, mas não menos profunda. Você que considera a possibilidade de não ser apenas um corpo existindo no período que serve do nascimento à morte, passe a investigar o que possivelmente existe de forma transcendente para além dos seus pensamentos, sentimentos e aparência. Para isso, o Jnana Yoga nos propõe vários métodos, inclusive o método investigativo chamado Atma Vichara, que significa a inquirição sobre a realidade do que você é de fato. Atma Vichara é uma proposta filosófica em que você começa a se questionar sobre quem você de fato é, quem eu sou, o que eu represento, qual é a minha verdadeira identidade para além dos meus sentidos, quem eu fui, o que posso ser. Tudo isso são questionamentos que estão dentro de técnicas autoinvestigativas dessa linha de yoga que nós estamos chamando aqui de Jnana Yoga. Então, o fato de você perguntar para si mesmo ou si mesma sobre quem você é, isso naturalmente já cria uma diferenciação dentro do seu cérebro, porque é uma questão que nunca foi feita pelos nossos cérebros. Porque o cérebro sempre esteve muito bem identificado com a aparência, com a personalidade. E com as memórias. Com as memórias. Então, quando você se questiona quem sou eu, há uma certa confusão no nosso cérebro, mas eu posso dizer metaforicamente que é uma porta que você abre para que uma consciência que é mais profunda em você mesmo possa tentar se expressar através dessa abertura que foi criada. Maravilhoso. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. Parabéns pelo papo e pelo trabalho, né, de se dar ao trabalho de se autodesenvolver, né? É um caminho, uma porta necessidade que todos temos, né? TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.